Oi, gente, eu tô de volta hoje para falar sobre o nosso sexto sorteio com a editora Ateneu que é parceira do nosso canal. E esse livro é muito especial para mim porque eu me lembro que quando a Ateneu me procurou para fazer a parceria, ela me perguntou qual era o primeiro livro que eu gostaria de ganhar da editora para começar a parceria. E aí eu falei desse livro. Eu digo, não, eu quero o Laboratório para o Clínico. E eu fui muito assim assertiva nesse livro. E aí isso gerou uma curiosidade, que eu me lembro que a Ateneu perguntou porque eu escolhi exatamente esse livro, porque na caixa eles sempre mandam assim outros livros, né? Para eu apreciar e falar para vocês de livros. E esse aqui eu pedi porque eu me lembro que quando eu paguei infectologia, a minha tutora, ela é infectologista, a doutora Cris, e ela enfatizou muito sobre esse livro, sobre a importância da gente ter esse livro. Porque a tutoria, quando você está analisando casos clínicos, existem muitos exames laboratoriais, existem muitas correlações, você tem que saber exatamente qual a quantidade normal daquele tipo de patologia, que ponto é que, por exemplo, a quantidade, né, vai caracterizar uma patologia. Então, são muitas minúcias. Eu me lembro que ela enfatizou muito isso nas reuniões de tutoria, para a gente ter esse livro. E aqui ele diz assim, quais os exames solicitar, por que utilizá-los e como interpretá-los, principalmente como você interpretar os exames. E olha o que eu achei interessante nesse livro. Ele não só fala dos exames laboratoriais, porque ele explica o que significa esse exame, vamos dizer assim, creatina, o que significa, a quantidade, o valor que é normal, para que serve. Então, ele vai esmiuçando cada um dos exames que vocês imaginarem. Substâncias eletrolíticas, enzimas, a série vermelha, série branca, mielograma, estudo da hemostasia. Teve até uns amigos que acharam interessante quando eu postei na época quando eu ganhei. O exame de urina, o diagnóstico bacteriológico, o exame de fezes, né? O líquido cefalorraquidiano, o escarro e líquido pleural, o espermograma, cintilografia, ele também fala de exames de imagem sobre as técnicas, provas funcionais e dosagem hormonais, então ele esmiuça, por exemplo, cada um, por exemplo, provas funcionais do sistema insular e contrainsular. Então, ele explica direitinho cada uma das provas, provas de infunção renal, prova de infunção pulmonar, porque quando a gente está discutindo o caso clínico, o tutor, ele bate muito nessa tecla. Essa taxa está normal? E por que não está? E qual é a taxa normal que seria para esse exame, né? Então, é bem interessante. E o que eu achei interessante nesse livro é que ele é dividido em duas partes. A primeira são os exames esmiuçados. E a segunda é que ele divide pela enfermidade. Então, aqui, por exemplo, laboratório das enfermidades, você pode procurar pela doença. Vamos ver aqui, por exemplo. Olha só. Se de repente você quer procurar sobre anemia, que nós tivemos recentemente. Então, na anemia, ele vai mostrar tudo sobre a doença, os exames que devem ser pedidos e as quantidades. Por exemplo, valores hematimétricos, tá? Hipercrômicas, hipocrômicas, ele vai esmiuçando os tipos de anemias, tá vendo? Anemias microcíticas hipocrômicas, anemias macrocíticas. Ele esmiuça bem, olha, taxa de reticulócitos, tá vendo? O hemograma, o ferro sérico. Então, ele vai fazendo uma viagem com todos os exames que você vai precisar. Prova de Cumbis, tá vendo? Dentro daquela doença. Olha aqui que interessante. Achados laboratoriais nos tipos de anemia mais comuns. Então, por exemplo, ele pega a anemia aqui ferropriva e aí ele vai destrinchando quais são os achados, os exames que você vai precisar para aquela patologia. Ou então, você pode vir só no hemograma, entendeu? E aí, você procurar, vamos dizer, você quer fazer, você quer saber sobre valores hematimétricos. E aí, ele vai esmiuçar aqui em outro capítulo essa parte, com volume, o que é o VGM, o que é o HGM, entendeu? O ferro sérico, transferrina,
os valores normais, quais os valores que você já considera dentro da normalidade ou não. Então, esse livro, assim, é muito especial, que foi o primeiro livro que eu pedi, a Editora Ateneu. Vai ser o nosso 6º sorteio com a Editora Ateneu. E eu já estou esperando, né, que a equipe de marketing do Ateneu mande para mim o folder bonitinho para eu lançar. E esse vai ser o nosso sorteio de setembro, Laboratório para o Clínico, a Editora Ateneu. Fique em casa com a Ateneu, fique em casa com livros. E a Ateneu vai estar novamente proporcionando para os acadêmicos mais um sorteio através do nosso canal, tá certo? Esse livro com o cupom Ateneu20, esse livro ele custa R$163, mas com o cupom você pode dividir ele no cartão em 10 vezes de R$13, tá certo? Então fica a dica, e assim que a equipe de marketing do Ateneu me mandar o folder, eu já lanço o sorteio agora no mês de setembro, tá bom? Fica a dica.